Amém. Então, a internet é cheia de treta, né? Alguns anos atrás, quando era criança, o nome de treta era controvérsia. E no mundo está cheio disso. E a internet, ela veio evidenciar ainda mais esse nosso gosto por tretas, por controvérsias. Então, criar uma controvérsia, hoje, com a internet, é o modo mais fácil de você aparecer. Alguns vão dar um nome de lacração, né? Você lacrar, mitar, fazer um sucesso. Mas esse é o modo mais rápido de você aparecer, de fazer um certo sucesso, mas é também o modo mais rápido de você se tornar irrelevante, se você só se envolve em treta, em controvérsia, em coisas que não edificam. A cada semana que passa, é uma treta diferente, uma controvérsia diferente. E algumas vezes, essas tretas, essas controvérsias, envolvem figuras da igreja, pastores, líderes, envolvem algum tema da igreja, não é? Algum tema relacionado ao cristianismo, as doutrinas, alguma questão bíblica e assim por diante. Uma das maiores tretas, ou melhor, uma das maiores controvérsias na história do cristianismo foi a Reforma Protestante, que a gente lembrou agora há pouco, dia 31 de outubro passado. Só que a Reforma Protestante, ela foi uma controvérsia diferente, ela foi uma controvérsia necessária para colocar a igreja de volta, voltar a igreja para os fundamentos bíblicos, para que a igreja retomasse a grande tradição cristã dos fundamentos bíblicos, que estão todos mergulhados na fé em Cristo. E aí a reforma reacendeu a nossa paixão pela palavra. Vocês devem conhecer a história de Lutero, não é? E naquele momento, lá por volta do século XV, não é? Vem Gutenberg recria ou adapta, né? A prensa móvel. Já existia um negócio rudimentar, mais ou menos lá no Oriente e tal. Dizem que ele não inventou a prensa, propriamente dito, né? Mas a adaptou. Século XV, vem no século XVI Lutero, e com aquela invenção tecnológica, ele consegue disseminar suas ideias teológicas e, posteriormente, fazer uma tradução da Bíblia e imprimir essa tradução, e assim as pessoas tinham um livre acesso à palavra de Deus. Elas poderiam ler a Sagrada Escritura. E como já foi bem lembrado, até pelo Marcão, semanas atrás, por ocasião da Reforma Protestante, livre exame não é livre interpretação. Isso é importante que fique bem claro. E aí essa paixão pela palavra, ela veio com a retomada de princípios hermenêuticos saudáveis, presentes desde o cristianismo antigo. E um deles, provavelmente o mais famoso, é que a Escritura interpreta a própria Escritura, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, na Bíblia, a gente tem vários textos muito claros falando a respeito do caminho de maldição, o caminho de bênção, o caminho da vida e o caminho da morte. E a gente tem muito bem dito, muito claro, que Jesus é o único caminho para a vida e vida eterna. No entanto, há passagens na Bíblia que são difíceis de compreender, que elas exigem um pouco mais de estudo nosso, exigem um pouco mais de esforço para que a gente conheça a palavra como um todo e assim interprete de maneira adequada aquela passagem mais difícil à luz das passagens mais claras. E um ótimo exemplo para a gente não só aplicar esse princípio hermenêutico da Bíblia interpretando a própria Bíblia, mas também para a gente perceber o quanto que a Bíblia, ela interpreta a si mesma, e o quanto que a Bíblia é cheia de verdade, cheia do amor de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento, é o trecho de João 8. Um trecho que
Vocês, pelo número, número do capítulo talvez não lembrem, mas a passagem com certeza é conhecida de vocês, que é o trecho que fala da mulher adúltera. Levantando todo tipo de suspeição, todo tipo de controvérsia, algumas semanas atrás teve um pastor youtuber que levantou, as controvérsias relacionadas a esse texto. Chegou a dizer que Jesus parecia estar ensinando contrariamente à lei, nesse texto de João 8. Chegou a exagerar, dizendo que Jesus, pelo fato de estar escrevendo algumas coisas na areia, e a gente não saber o que ele estava escrevendo, aquilo ali tinha um tom gnóstico, tem nada a ver. Se você não sabe o que é gnose, gnóstico, entra lá no curso do Hebraí, no nosso grupo do Telegram, e a gente vai explicar para você lá, tá? E aí essas tretas vão surgindo, relacionadas à Bíblia, relacionadas à fé cristã, e esse texto que eu pretendo hoje com vocês é mostrar, sobretudo, através de João 8, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas ainda mais, que a plenitude da lei é Jesus Cristo. Principalmente nesse momento em que ele vai dar um veredito impecável para aquela mulher. Acompanha comigo a leitura do texto. João 8, de 1 a 12. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Logo em seguida começa uma outra parte da narrativa, mas que é importante a gente frisar como fim aqui dessa parte. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, vamos entender melhor esse contexto aqui, tá? E é importante que você tenha em mente, digamos, você não conhece nada de história da igreja, você não sabe nada de crítica bíblica, você não sabe nada de grego, dos meandros interpretativos da Bíblia, não tem problema algum. Se você tem a fé em Jesus, a luz de Deus habita em você. Então, em vez da gente estimular, dar asas ao nosso espírito crítico, aquela crítica pela crítica, sem compromisso algum, é preferível que nós cultivemos um espírito investigativo. A controvérsia que foi levantada em relação a esse texto, ela é típica principalmente no ambiente islâmico. Os muçulmanos levantam suspeição sobre esse texto de João 8, porque ele não aparece em determinados manuscritos, e assim eles, por terem alguma consideração por Jesus, por considerarem Jesus uma espécie de profeta, os muçulmanos se sentem, de um modo geral,
um tanto incomodados com esse texto, porque aparentemente Jesus perdoou uma adúltera, a qual deveria receber a pena de morte, como nós lemos. Os fariseus e os mestres da lei disseram, na lei Moisés manda apedrejar. Vamos ver se é assim mesmo? Mas como eu falei, você não sabe nada, mas estimule o seu espírito investigativo. Pense o seguinte, gente, 2000 anos de história do cristianismo, se esse texto está na Bíblia, tem uma boa razão para isso. Não há uma conspiração mundial, universal, que fechou os olhos de todas as pessoas e colocou esse texto aqui, é um texto falso. Não existe isso. E não somos nós, em pleno século XXI, ainda que a gente tenha todo um aparato tecnológico, não somos nós que vamos atualizar a Bíblia, vamos remexer a Bíblia aqui, agora eu vou te dar o texto verdadeiro. Não existe isso. Então, se você estimular o seu espírito investigativo, a primeira coisa que você vai fazer é, peraí, está falando de adultério e ele falou que é lá na lei de Moisés, então eu vou na lei de Moisés, eu vou lá no Antigo Testamento, vou lá no Pentateuco, vou lá examinar Levítico, Deuteronômio, deve estar em algum desses livros aí, alguma indicação para ter certeza que as coisas são assim. E é exatamente isso que eu quero fazer com vocês, tá? Então, não fique preocupado, eu vou citar vários textos aqui do Antigo Testamento e depois, como graças a Deus a mensagem fica gravada, depois você pode, com curiosidade, voltar a esses textos. Mas a gente vai andar um pouquinho rápido, serei ágil, tá? Por exemplo, vamos falar sobre as testemunhas, tá? Ninguém é condenado sem testemunhas. É imprescindível, segundo a lei, que haja 2 ou mais testemunhas de acusação. As testemunhas de acusação, elas também são as primeiras a apedrejar. A falsa testemunha, ela também receberia, sendo falsa, elas receberiam a pena do acusado injustamente. Por exemplo, Deuteronômio 17 vai dizer assim, versos 6 e 7. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Vocês vão perceber que esse refrão vai ser repetido. Eliminem o mal do meio de vocês. Isso aparece várias vezes na lei. Então, para você entender que a lei do Senhor, ela foi criada para preservar a vida, preservar o bem e eliminar o mal do meio do povo. Ainda mais sobre as testemunhas, no Antigo Testamento, Deuteronômio 19, verso 15 a 21. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes. Presta atenção nesse plural. Diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso. E se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. Estão vendo? Conclusão, em relação às testemunhas, ninguém pode ser julgado nem executado pelo testemunho de uma só pessoa. Quem acusa é o primeiro a atirar a pedra. Então as testemunhas de acusação é que são as primeiras a pegar nas pedras e atirar. Então no caso da mulher adúltera, não havia testemunha e simplesmente foi dito que ela foi flagrada. Ninguém se apresenta. Ninguém se apresenta como testemunha. A gente poderia dizer, caso encerrado, não tem testemunha de acusação. Presta atenção que o próprio texto de João vai nos dizer, olha só, tudo isso foi feito como uma armadilha para Jesus. Então fica ligado nesse detalhe. Em relação à pena de morte, porque eles disseram, segundo a lei de Moisés, a gente tem que apedrejar essa mulher adúltera, vamos matar ela. Gente, sobre a pena capital, um monte de gente inventa bobagem sobre o Antigo Testamento e reacendem heresias antigas, dizendo que o Deus mau do Antigo Testamento e o Deus bom do Novo Testamento. Não existe essa diferença, existe um só Deus. E veja só, sobre a pena capital, a pena de morte,
ela só pode ser aplicada se tiver testemunho de 2 ou mais testemunhas, como a gente viu. Para a aplicação da punição deve haver uma investigação minuciosa por meio de vários juízes. A sentença não é dada pela cabeça de um, mas de vários. Levítico 19. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Deuteronômio 17, vale aqui um detalhe, apesar do trecho, Deuteronômio 17, do verso 1 ao 5, no início desse texto, verso 1, ele está se referindo ao pecado da idolatria, e aí aplica a pena de morte. Mas isso serve como um princípio, a orientação para a aplicação da pena de morte aqui serve como um princípio para ser aplicado não só em relação à idolatria, mas para os casos em que a pena de morte deveria ser aplicada. Deuteronômio 17, de 1 a 5. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá for encontrado fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade, ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da cidade, apedreje-o até morrer. Na sequência, versos 6 e 7, Deuteronômio 17, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Estão percebendo o cuidado da lei? A lei ela é toda minuciosa para preservar a vida. Conclusão aqui, a Bíblia ela não ensina que a gente pode executar qualquer pessoa ao nosso bel prazer. Vamos armar uma armadilha ali para fulano de tal, para pegar as terras dele, a riqueza dele, ou eu quero ficar com a mulher do cara, então vou inventar uma acusação de adultério para, mata esse cara aí, adulterou com a fulana de tal. Não existe isso. Vão matar ele de qualquer jeito? Não existe isso. Vejam que até mesmo pelo contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus, mesmo com os fariseus, os mestres da lei, tentando matar Jesus, eles não matavam Jesus de qualquer jeito. Eles estavam sempre tentando uma armadilha para ter todas as razões para assassiná-lo. Então a Bíblia não ensina que a gente pode matar qualquer pessoa assim, sem nenhum critério. A Bíblia ensina a matar. Vai matar os infiéis. Não é isso não, é outro livro que ensina isso, tá? Todas essas minúcias da lei, elas demonstram o amor de Deus, orientando o seu povo para o bem, para a vida, não para a morte, não para a maldição. Então, seguindo o princípio bíblico aqui, que deveria ser aplicado a pena de morte ao pecado da idolatria, a gente pode dizer que ninguém pode receber a pena capital se não houver uma investigação bem detalhada, se não houver 2 ou mais testemunhas, se não for julgado minuciosamente por vários juízes. A sentença não é dada por uma só cabeça. E vamos lembrar também que se as testemunhas são falsas, elas é que recebem a pena que elas estavam querendo aplicar ao acusado. E por fim, a punição do adultério. De acordo com a lei, ambos os adúlteros, homem e mulher, deveriam ser julgados e assim, se provado, condenados. É dito sobre a mulher que ela foi surpreendida em flagrante adultério. Mas vocês vão perceber que no texto de João 8 não aparece nenhum homem. Então não tem caso ali. Caso encerrado, de novo. Texto de Levítico 20, por exemplo. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E Deuteronômio 22, quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Conclusão,
Uma mulher sozinha, ainda que fosse de fato adúltera, nunca poderia ser executada. A lei não diz que deve ser punida apenas a mulher adúltera, mas ambos os adúlteros. Tudo não passou de uma grande armadilha para Jesus. Então, entenda, muito cuidado para você não entrar de gaiato aí, ser levado por essas ondas do mundo, dizendo, no Antigo Testamento é morte, é condenação, a Bíblia ensina que você deve matar as pessoas. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia nos mostra é que os homens são maus, não se engane. Então o que Deus faz é dar uma lei minuciosa para os homens, para o seu povo escolhido, para que eles assim estivessem abençoando todas as nações, mostrando como é o caminho. Vejam, se a gente tivesse tempo para examinar toda a lei, vocês iam perceber o quanto que Deus vai cercando com todos os detalhes, para que, pode pegar uma pessoa que pecou, esse pecado, qual é pecado e crime aqui, aparecem como num contexto assim semelhante. O que você deve fazer com essa pessoa? Para esse caso é pena de morte. Então pega e mata? Não existe isso. Vários juízes deveriam julgar, várias testemunhas deveriam se apresentar, toda a lei deveria ser observada, as pessoas não deveriam ser condenadas. Então, quando aqueles mestres da lei e fariseus se apresentam a Jesus um caso, eles estavam mentindo, era uma armadilha. E daí eu quero destacar 3 lições. Primeiro, o mundo é mau, mas o mundo foi vencido por Jesus. Jesus venceu o mundo. Em João 8, a gente leu que Jesus não se deixa levar pela provocação. Ele, como diz no verso 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Então Jesus era um professor dedicado, acordou cedo, fez suas orações, se encaminhou para o templo e estava lá assentado ensinando o caminho da vida eterna. Aí vem os fariseus, os mestres da lei, com um caso falso, dizendo, Senhor, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Vocês estão vendo que ninguém se apresenta? Jesus estava lá dedicado a ensinar o caminho da eternidade, continuava as lições, e eles insistiam, essa mulher foi surpreendida em adultério, o que a gente faz com ela? A lei diz para a gente apedrejar. O que o Senhor diz? Se Jesus ele dissesse que deveria assassinar, não só eles diriam que Jesus era um homem implacável, que não estava pregando o amor, mas eles também iriam levar o caso até o Império Romano, ia dizer, olha só, esse mestre aqui está ensinando que pode matar as pessoas sem a autorização de César. Olha só, está querendo ser maior do que César. Eles pensaram que tinham dado um checkmate em Jesus. E Jesus inverte o jogo. Os mestres da lei já tinham pensado, planejado sabotar a Jesus. Eles estavam querendo matar a Jesus. Queriam acusar ele de um crime para poder executá-lo. As pessoas mal intencionadas, elas nunca assumem responsabilidade. Vejam que elas não se apresentam como testemunha. E elas não vêm, elas fazem uma citação corrompida da lei, uma citação falsa da lei, que a lei não ensina, que a gente pega a mulher e mata. A lei não ensina isso. Tudo não passava de um complô para matar Jesus. As pessoas mais estão sempre querendo destruir o bem, mas Jesus venceu o mundo. O mundo é mau, gente, mas qual é a novidade disso? As pessoas mais, elas planejam e executam o mal. Qual é a novidade? Não há novidade nessas coisas. A novidade aqui é a vitória de Jesus, é a resposta de Jesus, e é a vitória como João, como a gente lê em João 16, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo Jesus vencido o mundo mau, nós vencemos junto com Ele. Essa é a novidade. Não é que os homens maquinam o mal, que eles querem matar a Jesus, querem matar o bem, querem destruir a igreja, querem destruir os cristãos.
A novidade está que Jesus venceu o mundo e essa vitória é dada a nós também. Como lemos em 1 João 5, verso 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, essa vitória já foi dada a você por meio da fé em Cristo Jesus. Então não há o que temer, não há o que temer. O mundo é mau, mas Jesus venceu o mundo e nos deu essa vitória. Segunda lição, ninguém está sem pecado. Isso não é novidade também, ninguém está sem pecado, mas é importante que a gente se recorde dessa lição, que reverbera lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, tendo em vista que todos pecaram, ninguém tem a possibilidade de fazer um julgamento absolutamente impecável a ponto de condenar uma pessoa à morte. Então, o que Deus fez entregando a lei para o seu povo foi dar um monte de poréns. Olha só, esse pecado aqui é muito, muito pesado, merece a morte. Mas para você aplicar a pena de morte, então vocês têm que ter 2 ou mais testemunhas de acusação, tem que ter vários juízes para examinar o caso, tem que ser uma investigação detalhada. Notem que Deus, sabendo muito bem como é o coração dos seres humanos, um coração pecaminoso, Ele dá ao seu povo, mesmo o povo escolhido, Ele diz assim, tá bom, esse pecado merece a morte, vocês têm que eliminar o mal do meio de vocês. Agora, como que vocês vão fazer e quando vocês vão fazer? Vocês têm que fazer isso, e mais isso. Cumpriram todos esses requisitos, pré-requisitos da lei, aí então haverá a condenação. E diz a tradição no judaísmo, que em toda a história do judaísmo, parece que não houve um tribunal judaico, um tribunal chamado Sinédrio, não teve um tribunal que condenou uma pessoa à morte. Dizem que houve, na verdade, e este tribunal ficou, para a tradição judaica como um todo, manchado como um tribunal assassino. Então, quando você ouvir que os cristãos mataram, que os cristãos matam, e agora é só uma questão de karma, como eu vi outro dia, os cristãos agora estão morrendo porque mataram antes. Não existe isso, é uma bobagem. Mas e as cruzadas? Já falei, vai lá no hebraico que a gente explica essas coisas. Um monte de bobagem que o mundo repete sem ter lido um livro, sem ter estudado uma vírgula, nem da palavra de Deus, nem da história, nem do judaísmo, nem do cristianismo. Então não caia nessas armadilhas. Ninguém está sem pecado. Então não é a pessoa de fora da igreja, uma pessoa do mundo que vai te dar a interpretação final da lei. E nenhum líder, nem mesmo o Papa, nem mesmo todo o magistério lá da igreja, ou qualquer sinédrio, ou qualquer sínodo reunido, vai nos dar a palavra final interpretativa da Bíblia. É só Jesus quem pode fazer, e é a própria palavra que vai interpretar a palavra. João 8, versos 7 e 9, a gente viu que eles continuavam a interrogar Jesus. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Aqui está o checkmate de Jesus. Checkmate, não tem saída. Com uma afirmação simples, ele dá o veredito, cumpre a lei, sai da armadilha dos fariseus e dos mestres da lei. Como a gente viu, quem deveria atirar a primeira pedra eram as testemunhas de acusação. Ninguém se apresenta, porque provavelmente não tinha nenhuma testemunha de acusação. Tá bom, e aí, quem se apresenta? Quem vai atirar a primeira pedra? O ensino de Jesus, a fala de Jesus, tão simples, é mergulhada, carregada de sentido, mas a gente só dá para compreender isso daqui se a gente vai lá no Antigo Testamento e entende melhor esse contexto. Estão percebendo como a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Ninguém quis se apresentar naquela ocasião, pois ninguém quer ser responsável pela morte de uma pessoa.
principalmente se fosse uma testemunha falsa. Terceira lição: Jesus é a plenitude da lei. Plenitude da lei é Jesus e é o único que pode perdoar. Jesus deu um veredito impecável àquela mulher. Depois de ter falado, ele continua ali e escrevendo no chão, e as pessoas foram saindo, a começar pelos mais velhos. Alguns cristãos interpretam, acham que foram saindo os mais velhos porque eram os que estavam mais cheios de pecado. E aí Jesus diz à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E ele declarou: eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somente através de Jesus é que a gente pode compreender adequadamente as Sagradas Escrituras. Tá? Jesus é aqui a plenitude da lei. Jesus é o Senhor de toda a lei, o Senhor do universo. Quando ele apresenta que numa fala tão simples, o veredito impecável, ele não só apresenta a plenitude da lei de maneira interpretativa, mas ele mesmo, como a lei do Senhor, como a plenitude da lei, está diante dos homens revelando a lei e o amor de Deus. Como a gente lê também em Romanos 13, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Quem ama, cumpre a lei. O veredito de Jesus cumpriu a lei. O veredito de Jesus revelou o amor de Deus. E nós, amando a Jesus, cumprimos a lei em Jesus. Toda a lei se cumpre num só preceito: ama ao seu próximo como a si mesmo. Como Paulo diz: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Romanos 13, 9. E em seguida ele diz no verso 10: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Jesus é a plenitude da lei. Jesus cumpriu toda a lei, pois ele não pecou, pois ele é o próprio amor de Deus encarnado. Por isso, o seu veredito é impecável, irretocável. O veredito de Jesus, a palavra de Deus como um todo, não necessita de qualquer atualização. Não é possível que nenhum homem, nenhum ser humano, homem, mulher, jovem, criança, velho, adulto, ancião, sábio, ninguém pode atualizar a palavra de Deus. E é isso que a palavra repercute diversas vezes. Quero deixar duas aplicações para nós. Primeira, nunca pense que sabe muito sobre a Bíblia. Parece meio óbvio, né? Eu poderia dizer: gente, ninguém sabe tudo da Bíblia. Claro, ninguém sabe tudo, mas às vezes a gente até pensa que sabe muito. Mas nunca julgue que sabe muito da Bíblia. E não aceite qualquer interpretação final que vá aparecer aí em YouTube, Instagram, ou seja, qualquer lugar que for. A Bíblia exige de nós, como palavra de Deus, como Deus revelado na Escritura, exige de nós um relacionamento constante e próximo a ela. Então a gente vai examinar e reexaminar a Escritura dia após dia. E mais uma vez eu volto a Romanos para exemplificar esse fato de que nós não sabemos tudo e não sabemos muito da Bíblia também. Romanos 11, 33 a 36, Paulo faz uma poesia. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Então tenha cuidado, não pense que sabe muito da Bíblia.
E não aceite qualquer pessoa que vem dizendo que sabe muito da Bíblia, ou que vem te dizer assim uma novidade: tudo que você ouviu é mentira. Quantos e quantos jovens que não aparecem aí para nós, e até mesmo no seminário vejo isso acontecer, as pessoas ouvindo isso nas escolas, na faculdade. Veio o professor e falou: você sabia que a Inquisição foi assim, que as cruzadas foram assim? A Bíblia tem muita mentira, a Bíblia... Então me prove. Não aceite esse tipo de palavra, e principalmente daqueles que se dizem pastores, que se dizem líderes cristãos. Não aceite qualquer palavra que venha modificar a Escritura Sagrada. E a segunda lição: seja luz no mundo. Jesus é a única solução para o mundo, gente, não tem jeito. Nós precisamos urgentemente levar essa luz para o mundo, não tem jeito. Pensa aí num adúltero. Você acha que o que vai modificar o coração dele, para ele abandonar todos os desejos da carne, abandonar toda a mentira, vai ser pego em flagrante? Não vai, é um encontro com Jesus. É um encontro com Jesus que vai modificar. Somente o encontro com Jesus pode libertar o mundo do pecado. Pensa naquele motorista imprudente, que corta errado, faz ultrapassagem errada, anda voado, não respeita sinal, nem sinalização. Pensa nisso. Ele bateu, ele caiu. Você acha que ele vai deixar de dirigir? Não vai, ele vai voltar e vai fazer a mesma coisa. Esses caras que ficam aí pela rua infernizando todo mundo. Caiu, se quebrou todo, voltou. Você acha que ele vai parar de fazer o que ele estava fazendo errado? Não vai. Não é multa, não é prisão que vai dar jeito nele. É Jesus, é Jesus. Pensa aí nas pessoas violentas. Aquele cara endemoniado. O cara que quer resolver tudo na briga. O cara orgulhoso, pretensioso, horrível. Você acha que uma surra, alguém bem mais forte que ele, chega e dá uma surra, você acha que vai mudar o coração dele? Não vai, não vai, não vai. Um dos grandes lutadores aí do UFC, o McGregor, orgulhoso, pretensioso, cheio de si, fazendo um monte de panaceia, um monte de gente bate palma, coisa linda e tal. Veio o Khabib, outro lutador, deu uma surra nele, e o cara dominou a luta, falou: não, eu vou fazer ele sofrer, e botou ele para pedir arrego, para bater. Agora eu pergunto, McGregor saiu daquela luta, tomou uma surra, agora eu sou outro homem, não, mudei, agora sou outro homem. Não mudou em nada o coração dele. E o próprio Khabib perdeu o pai, tem pouco tempo, fez sua última luta. Você acha que essa dor modificou o coração dele? Não, você vai na rede social dele, está cheio de ódio aos infiéis, porque a religião dele prega isso. Só Jesus pode modificar o coração das pessoas, e nós somos chamados para ser luz no mundo, para a gente pregar a palavra. Então faça isso, porque só Jesus pode transformar. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para isso. Atos 1:8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós não somos testemunhas de acusação para pegarmos em pedras e apedrejarmos as pessoas esperando ver a morte delas. Nós somos testemunhas da vida, nós somos testemunhas da luz. Nós levamos a luz para o mundo, para testemunhar da vida e da vida eterna, do caminho, da verdade e da vida, não para levar a morte, mas pregando o Evangelho, e as pessoas tendo encontro com Jesus Cristo, elas saiam da morte para a vida. É para isso que cada um de nós fomos chamados. Então não perca tempo com controvérsias que não edificam. Não vai para a internet com tretas que não edificam. Não vai, vou escrever aqui, pola lá meia dúzia de xingamento, escreve lá. Calma, respira. Escreveu, leia em voz alta o que você escreveu. Agora apague aquilo. Separe um versículo bíblico, escreva um versículo bíblico. Se o Espírito Santo de Deus não te falou nenhuma palavra melhor,
nós somos testemunhas da vida e não da morte, e da vida eterna. Amém? Então vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai. Eu sei que a Tua palavra é profunda, a Tua palavra exige de nós toda a dedicação, porque é o Senhor vivo ali, e nós sabemos que o Senhor exige de nós todo o amor, toda a paixão pela palavra, assim como os reformadores reacenderam essa paixão pela palavra. Pai, reacende essa paixão, esse fogo eterno pela Tua palavra, para que a gente não leia de maneira superficial a Bíblia, o Evangelho, mas nós estejamos com o nosso coração mergulhados na palavra, empenhados em pregar o Evangelho, Pai. E assim faz da gente testemunhas da vida eterna, testemunhas da libertação que o Senhor nos deu. Faz com que cada um de nós, que hoje ouvimos a Tua palavra, Pai, assumamos, estejamos tomando para si essa responsabilidade, e com muito amor ao Senhor, a gente saia pelo mundo afora como testemunhas, sendo luz no mundo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.